Fala galera, bom dia. Mais uma vez aqui, né? No momento remoto, sabe-se lá, né? Se vamos voltar esse mês ou não, mas a priori, né? Talvez sim, de acordo com as palavras do governador do Distrito Federal. Mas por enquanto vamos por aqui, né? Quanto der, vamos por aqui. Que a gente não pode parar. O cão ladra, mas a caravana não para. E aí, galera, dito isso, vamos falar do que a gente está falando, né? Estamos falando sobre reforma protestante. Aula passada eu falei com vocês sobre as razões que levaram à reforma protestante, né? A venda de indulgências, a venda de artigos religiosos, o hábito da igreja se afastar das questões religiosas e se aproximar mais das questões políticas, o não cumprimento de alguns membros da Igreja Católica com preceitos estabelecidos por ela, como padres não praticarem o celibato, terem famílias. Então, a igreja se afastava dos seus princípios, muitos indivíduos começaram a questionar a Igreja Católica, dentre eles, membros da própria igreja, como, por exemplo, Martinho Lutero. E aí falamos sobre a doutrina luterana, comparamos algumas coisas, né, com a doutrina católica, como, por exemplo, a questão dos sacramentos. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, enquanto a Igreja Luterana tem apenas 2, o batismo e a Eucaristia. A questão de se traduzir a Bíblia, a questão de negar a infalibilidade do Papa, coisa que a Igreja Católica não reconhecia. Bom, o luteranismo ele vai se espalhar muito rápido mesmo. Razões para o luteranismo ter se espalhado tão rapidamente? Justamente a criação do livro impresso. O livro impresso vai surgir justamente nesse período, que vai ali do Renascimento, período das grandes navegações e também da Reforma Protestante. Para vocês terem ideia, os escritos de Lutero entre 1517 e 1520, Lutero publicou teve mais ou menos 30 publicações. Dessas 30 publicações, provavelmente foram vendidos mais de 300 mil exemplares. Então, o luteranismo foi desde o início uma criação do livro impresso. Bom, pela primeira vez na história da humanidade, um grande público ledor julgava a validade de ideias revolucionárias por meio de um veículo de massa que usava tanto a língua vernácula, ou seja, a língua utilizada, como as artes do jornalista e do cartunista, né? Queridos, essas ideias de Lutero vão sair da Alemanha. Então, o luteranismo vai ganhando novos adeptos. E muitos desses novos adeptos vão fazendo novas visões sobre as ideias estabelecidas por Lutero. Uma dessas grandes visões é do reformista francês João Calvino. Calvino vai ser o segundo grande reformista da Reforma Protestante, né? E ele vai, assim como Lutero, acreditar que a salvação acontece apenas pela fé, rejeitava o culto às imagens e admitia apenas 2 sacramentos também, como o batismo e a Eucaristia. Mas a base da religião criada por Calvino, da doutrina criada por Calvino, era a crença na predestinação absoluta. As pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Alguns indivíduos estavam predestinados à salvação eterna, outros à morte eterna. Mais uma vez a gente vai ver uma visão totalmente contrária à Igreja Católica. A Igreja Católica não acredita nisso. A Igreja Católica acredita na teoria do livre-arbítrio. O ser humano está na Terra, ele faz o que ele bem entende, ele faz o que ele quer, e com isso, ao final da sua vida, ele vai ser julgado, né? Ele vai passar por um julgamento. Calvino não acredita nisso. Calvino acredita que o destino do ser humano já está traçado desde quando ele nasceu. Desde quando ele nasceu, desde quando ele foi concebido, ou antes até disso,
Deus já estabeleceu, ó, o destino desse homem é esse. Um vai ser escolhido, né, para salvação eterna e outros escolhidos para a morte eterna. E aí Lutero, ele falava, Calvino ele falava que tinha algumas coisas que podiam dar indícios, né, que ele era um dos eleitos de Deus. Indícios para Calvino de que o indivíduo ele era um dos escolhidos de Deus. Acordar e dormir cedo, gastar com moderação, dedicar-se inteiramente à oração e ao trabalho, não participar de jogos de azar e não ingerir bebidas alcoólicas. Esses eram grandes indícios da salvação. Se você não fizesse nada disso e conseguisse viver sem fazer nada disso, isso era um indício da sua salvação. Se ao longo da sua história você sempre praticou isso, acordou e dormiu cedo, gastou com moderação, dedicou-se inteiramente à oração e ao trabalho, não participou de jogos de azar e não ingeriu bebidas alcoólicas, isso era um sinal de que você estava predestinado a ir para o céu. Era um indício de salvação. Então o indivíduo que bebe e tal, esquece, já está condenado à morte. E a partir daí, né, quando a gente vê que é uma valorização do enriquecimento por meio do trabalho sistemático, de uma vida regrada e de moderação nos gastos, o calvinismo legitimava o estilo de vida metódico e racional da burguesia que nascia na Europa. Não é à toa que a gente vai ver o sociólogo Max Weber, né, o Max Weber, que ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele diz que existe uma relação estreita entre calvinismo e capitalismo, certo? Então, de acordo com as teorias de Calvino, se você ganha dinheiro com o seu trabalho e não ganhando na loteria, isso era um indício de salvação. Se você ganhou dinheiro com a loteria, isso significa que você apostou em jogos de azar. Você teve sorte, na verdade. E com isso não é um sinal de benevolência divina, certo? A partir do momento que você controla os seus gastos, você tem cuidado com todo o dinheiro que você arrecada, se você zela por isso, se você não está gastando com vadiagem, com prostituição, com nada disso, você é um cara que tem o sinal da benevolência divina, certo? E quando a gente percebe que há essa valorização, a gente consegue entender a lógica de que o burguês aceita o calvinismo de uma maneira muito forte. Então, boa parte da burguesia europeia, boa parte dessa burguesia vai aceitar o calvinismo como sua religião oficial, né? Bom, o Calvino, ele vai contribuir para que essa estrutura se espalhe pela Europa. Onde tinha uma burguesia nascente, essa burguesia acabou adotando o calvinismo como religião oficial. Por exemplo, na Escócia, tinha muito burguês. Havia uma burguesia mercantil dos anglo-saxões lá da ilha, próxima ali à Inglaterra. Na Escócia, eles serão chamados de presbiterianos. Aqui no Brasil, ainda tem algumas igrejas presbiterianas. Acredito que das mais antigas, o luteranismo e o calvinismo e o anglicanismo, a que mais tem no Brasil também seja a presbiteriana. Na Inglaterra, eles eram chamados de puritanos e na França, eles eram chamados de huguenotes. Bom, Calvino ainda vai acabar se tornando uma figura muito importante, muito influente do governo genebrês, de Genebra, né, na Suíça. E ele vai impor uma rígida disciplina moral e religiosa na região, né? Vai excomungar ou punir com a morte quem praticasse festas, teatros, jogos de azar. Quem desrespeitar essas regras poderia ser até morto. Perceba como o calvinismo é bastante rígido. Bom, e agora a gente vai para outra parte. A última parte, que é justamente a reforma na Inglaterra. Queridos, na Inglaterra, a reforma foi conduzida pelo próprio rei inglês, na época Henrique VIII.
da dinastia Tudor. O Henrique VIII, ele queria se divorciar da sua esposa Catarina de Aragão. O Henrique VIII, ele julgava que Catarina de Aragão era incapaz de gerar um filho homem para ele. E ele acreditava que era necessário ter um filho homem para dar continuidade à sua dinastia. Era necessário, na cabeça dele, entregar o governo a um homem e não a uma mulher. Coisa que ele só teve com Catarina de Aragão. Só teve filhas com ela. E aí, com isso, ele pede anulação para o Papa. Na Igreja Católica é possível você, na verdade, não é se divorciar. A Igreja Católica permite que você faça um processo de nulidade, que você anule o seu casamento anterior. Henrique VIII casou com Catarina de Aragão. Na época, ela tinha saído da corte espanhola, uma corte extremamente católica, se casaram no catolicismo, e ele pede para o Papa anular o casamento dele. Por quê? Qual a justificativa? Dizendo que ela não conseguia dar um filho, um homem, para ser herdeiro do seu trono. O Papa não aceitou. O Papa também foi pressionado por Carlos V, que era o imperador da Espanha e do Sacro Império Romano Germânico, e que era sobrinho de Catarina, certo? E ele começa a pressionar o Papa para que ele não permita que isso aconteça. O Papa, então, ele não autorizou a nulidade do casamento de Henrique VIII. Henrique VIII, então, afrontando a autoridade do Papa, casou-se com Ana Bolena. Ana Bolena era uma dama da corte, era uma mulher que estava na corte ali do Henrique VIII. Digamos que muitas dessas mulheres da corte, elas serviam ao rei, serviam à rainha. E quando eu estou falando de servir ao rei, é isso daí também, tá? Servir ao rei é fazer favores sexuais ao rei também. E ela, para vocês terem ideia, ela já estava grávida de 4 meses quando ele se casou com ela. Bom, mas como é que pode o Henrique VIII ter casado, sendo que ele já era casado, aquele negócio todo? É engraçado que o Henrique VIII, ele vai para fazer isso, ele vai criar basicamente o ato de supremacia, onde o rei tornava-se o chefe supremo da igreja que existia na Inglaterra. Ou seja, ele não reconhece mais a autoridade do Papa. Ele não reconhece a autoridade do Papa e ele vai fundar, então, uma nova igreja para que ele possa se casar. Essa igreja vai ser chamada de Igreja Anglicana, certo? O rei passava, então, olha só, é interessante a gente ver que a atitude de Henrique VIII não era apenas, obviamente, conseguir um filho, um homem para ele. Mas uma das grandes ideias do Henrique VIII era também diminuir o poder da igreja dentro do seu estado. Atitudes que ele tomou quando ele excluiu, né? Ele retirou a Igreja Católica da Inglaterra e fundou a Igreja Anglicana. O Henrique VIII confiscou todos os mosteiros e as propriedades da igreja, que foram vendidos ou dados de presente a famílias nobres e burguesas que o apoiaram. Ou seja, ele tirou o poder do Papa, confiscou terras, entregou a nobres e burgueses que o apoiaram, e com isso ele passa a ter um controle absoluto do Estado inglês. Então o absolutismo na Inglaterra, coisa que nós falamos em algumas aulas, vai justamente começar na dinastia Tudor. Porque é com Henrique VIII que a gente vai ter um governo totalmente absoluto. O mais interessante de ver aqui é o seguinte: a Igreja Anglicana, ela tem muito pouca diferença da Igreja Católica. Ele passa a ter o controle ideológico e o controle político da Inglaterra. Portanto, a autoridade dele torna-se inquestionável. Inquestionável. Os ritos da igreja anglicana quase não se diferem dos ritos da Igreja Católica, porque ele não tinha essa questão religiosa tão, digamos, aflorada, tão forte
né, dentro da sua estrutura intelectual. Ele tinha uma visão muito mais de Estado. E com isso, cara, ele passa a ter um controle muito forte mesmo. A Igreja Anglicana, como eu falei, vai conservar a doutrina católica com pouquíssimas alterações, né? O mais interessante ver é que por conta disso, por conta da doutrina anglicana não se diferenciar tanto da doutrina católica, vai gerar um conflito muito intenso entre anglicanos, que eram partidários da religião oficial, e os puritanos, os calvinistas ingleses. Os calvinistas ingleses acreditavam que o protestantismo na Inglaterra ele foi meramente formal. E eles queriam se afastar desses princípios. Havia uma ideologia em volta, não apenas uma ideologia política, mas uma ideologia religiosa mesmo. Então era necessário romper com isso. E a igreja anglicana, querendo ou não, ela não rompe. E com isso eu vou ter conflitos sistemáticos entre calvinistas, no caso os puritanos, e anglicanos. Isso vai gerar uma perseguição muito forte do Estado inglês contra esses puritanos, contra esses calvinistas. E muitos desses calvinistas vão fazer o quê? Fugir. E vão fugir para onde? Para os Estados Unidos, onde vão fundar diversas colônias. A maioria religiosa nos Estados Unidos é protestante de origem puritana. Bom, queridos, então é isso. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre contra-reforma, tá bom? Eu vou passar uma atividade aí para vocês, ok? Essa atividade vocês façam e a gente vai corrigir na segunda-feira, beleza? E para os meninos da primeira série A, no primeiro horário da manhã de quinta-feira. Beleza, meninos? Um beijo e tchau, tchau.